Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos mistérios mais fascinantes do Antigo Egito. A história é sobre um faraó que fez o impensável. Ele não só desafiou os deuses, como tentou literalmente apagar a morte do mapa. Vamos lá! Imagina só, por 3.000 anos, a civilização egípcia girou em torno de uma única certeza, a de que a vida aqui era só um esquenta para uma jornada muito maior. Eles tinham um sistema, um verdadeiro mapa super detalhado para guiar a alma no pós-vida. Era uma obsessão que definia absolutamente tudo, da arte que eles faziam até as pirâmides que construíam. E no centro desse universo todo estava ele, Osíris. E olha, ele não era um deus qualquer. Ele era o chefão, o juiz supremo dos mortos, o rei do submundo, um lugar sombrio chamado Duat. Era a própria imagem da ressurreição. Toda e qualquer esperança de vida eterna no Egito passava por ele. Não tinha outro caminho. E é aqui que o mistério começa de verdade. No meio dessa tradição de milênios, surge um faraó, Akenaton, que olha para tudo isso e decide que está tudo errado. E ele não só questionou, ele tentou arrancar essa crença pela raiz. A pergunta é, por que alguém faria algo tão radical? Bom, para entender a revolução dele, primeiro a gente precisa entender direitinho o que foi que ele tentou destruir. E essa crença antiga não era nada simples, viu? Era uma jornada cheia de perigos, de rituais, onde o destino da alma ficava por um fio. Vamos ver exatamente como funcionava essa saga rumo à eternidade. O processo era super meticuloso. Primeiro, o embalsamamento, que não era só técnico, era um ritual para transformar a pessoa na imagem do próprio Osíris. Depois, a alma tinha que encarar os perigos do Duat, o submundo, usando feitiços do livro dos mortos para se proteger. E o clímax, o grande momento, era o julgamento, a pesagem do coração. Se fosse mais leve que uma pena, ótimo, vida eterna garantida. Se não, bom, aí era o esquecimento total. E essa equipe divina do julgamento era de peso, hein? Osíris era o juiz supremo, comandando a sessão. Anubis ficava na balança, com toda a precisão. Thoth, o escriba, anotava o resultado. E ali, de prontidão, ficava Amit, a devoradora, só esperando um coração pesado para devorá-lo. Isso significava uma segunda morte, a definitiva. A pressão era máxima, não tinha como ser maior. E então Akenaton chega e basicamente vira a mesa. Ele joga tudo para o alto e propõe uma religião completamente nova. Uma que não olhava mais para a escuridão do submundo, mas sim para a luz ofuscante do sol. O centro de tudo agora era Aton. E aqui está o pulo do gato. Aton não era um deus com forma humana, como Osíris. Era uma ideia, um conceito abstrato, a energia pura do sol, a luz que dá vida a tudo. Os raios de sol eram até desenhados com pequenas mãos nas pontas, como se estivessem tocando e abençoando o mundo. Para aquela época, isso era uma ideia de outro planeta. Essa frase do grande hino a Aton resume a nova teologia perfeitamente. A vida e a morte não eram mais uma questão de magia ou julgamento. Era sobre a presença ou a ausência da luz. Quando o sol nascia, tudo vivia. Quando o sol se punha, o mundo mergulhava numa espécie de morte para só renascer na manhã seguinte. Simples assim. Certo, mas e a vida após a morte? A questão mais importante de todas para um egípcio. O que acontecia com ela nessa nova religião? A resposta foi um verdadeiro terremoto. Vamos colocar os dois sistemas lado a lado para entender o tamanho da mudança. Olha só que revolução! No mundo de Osíris, a morte te levava para um outro plano, um lugar sombrio e separado. Com Aton, o reino dos mortos era aqui mesmo, na Terra. A alma não ia para lugar nenhum. Ela simplesmente dormia durante a noite e acordava com a luz do sol para continuar existindo. E a salvação não vinha mais de um coração puro, mas da lealdade ao faraó. O objetivo não era renascer em outro mundo, mas sim despertar todo dia neste aqui. O ponto principal é o seguinte. Para abraçar Akenaton, o Egito teve que jogar tudo fora. Todo o panteão de deuses, a jornada pelo Duat, o drama do julgamento, a necessidade de feitiços e amuletos, tudo foi varrido do mapa. Akenaton não estava fazendo uma reforma religiosa. Ele estava implodindo o sistema para construir uma filosofia totalmente diferente no lugar. Mas por que uma mudança tão drástica? O que Akenaton queria com tudo isso? A resposta talvez esteja na simplicidade, uma simplicidade avassaladora dessa nova visão de mundo. Pensa bem, o culto a Osíris era baseado num medo. Medo dos demônios do submundo, medo do julgamento final, medo de simplesmente deixar de existir. A religião de Aton, por outro lado, era baseada na alegria, na gratidão pela luz, pela vida
Foi uma troca de uma mitologia super complexa e cheia de temor por uma experiência direta com o divino, algo que todo mundo podia ver e sentir todos os dias no céu. E aqui, a gente chega no coração da filosofia de Akhenaton. A ideia central que muda tudo é que a vida não era mais uma prova para passar para outra fase. A grande preocupação devia ser como viver bem, viver na verdade, como ele dizia. O foco saiu do além e veio todo pro aqui e agora. No fim das contas, a gente sabe que a revolução de Akhenaton não durou. Depois que ele morreu, os deuses antigos e o culto a Osíris voltaram com força total. Mas a pergunta fica no ar. Akhenaton foi um rei herege que quase destruiu seu povo? Ou será que ele foi um visionário? Alguém que pensou numa filosofia focada na luz, na verdade e no presente, muito, mas muito à frente do seu tempo? É uma daquelas questões que a história deixa para a gente refletir.